Olá! Apresentaremos a seguir a nossa videoaula 3. Hoje falaremos sobre storytelling, ou seja, contação de histórias e sua relação com o ensino-aprendizagem da língua inglesa para crianças. Na videoaula anterior, falamos sobre a importância dos jogos na aprendizagem da língua inglesa, especialmente quando relacionados à cultura letrada, ou seja, ao desenvolvimento das competências de leitura e escrita, bem como aquelas relativas aos aspectos socioatitudinais. Aprendemos também sobre diferentes tipos de jogos de tabuleiro e jogos cooperativos, por exemplo, suas características e possibilidades de articulação com objetos de conhecimento interdisciplinares, facilitando, assim, a integração significativa entre práticas de oralidade, leitura e escrita em língua inglesa. Vimos também algumas estratégias didáticas para a implementação de jogos em sala de aula, em função do momento em que os estudantes se encontram no processo de aprendizagem da língua, para retomadas de conteúdo, por exemplo, bem como em relação às necessidades específicas dos grupos de alunos. Nesta videoaula 3, vamos abordar outra atividade social típica da infância que, assim como o brincar e o jogar, é igualmente importante para o desenvolvimento social, afetivo, cognitivo da criança: o ouvir e contar histórias. Assim, vamos falar sobre o contar histórias como atividade social fundamental na constituição dos sujeitos da infância, histórias infantis, gêneros textuais e suas características principais, estratégias didáticas para desenvolver contação de histórias com foco no ensino-aprendizagem da língua inglesa. Ouvir e contar histórias são práticas ancestrais de interação social. Por meio de diferentes linguagens, histórias são contadas como forma de construir conhecimento com as crianças, explorar a criatividade, a imaginação, a fantasia e transmitir valores a elas. Sejam histórias ou narrativas orais, oral storytelling, passadas de geração em geração, ou a leitura oral de histórias infantis em livros, a atividade exerce papel fundamental no desenvolvimento das diversas linguagens da criança, potencializando aspectos relevantes do comportamento leitor e do prazer pela leitura. Além disso, quando as crianças têm a oportunidade de participar da construção de uma história, corporalmente, linguisticamente, vivendo personagens da história, ou colaborando para a construção de seu enredo, elas estão vivenciando papéis sociais e funções que as preparam para a vida, inclusive na percepção entre o que é real e o que é imaginário. Ao falar especificamente de contos de fada, Bettelheim, 2007, afirma que, enquanto diverte a criança, o conto de fadas a esclarece sobre si mesma e favorece o desenvolvimento de sua personalidade. Oferece significado em tantos níveis diferentes e enriquece a existência da criança de tantos modos que nenhum livro pode fazer justiça à multidão e diversidade de contribuições que esses contos são à vida da criança. Enfim, quando brinca com o faz de conta, a necessidade que a criança tem de exteriorizar movimentos, pensamentos, sentimentos nessa interação concreta com a história passa a ser uma vivência de aprendizagem altamente qualificada e prazerosa para a criança. Em qualquer língua, ouvir e contar histórias é essencial na formação do leitor e produtor de textos,
uma vez que tais histórias se concretizam em gêneros textuais específicos, cujas estruturas linguísticas e organização textual, composicional, podem ser reconhecidas à medida em que as crianças interagem com elas. Nesse sentido, essa atividade é fundamental para a aprendizagem da língua inglesa e o papel mediador do professor é central nesse processo, já que, ao contar uma história para a criança, lhe ajuda a explorar os conhecimentos prévios de mundo que possui, contribuindo para que ela construa repertório linguístico na língua que está aprendendo, de modo significativo e sistemático. Cria-se, assim, uma relação afetiva importante com a aprendizagem da língua, que impulsiona a vontade, o desejo de ler, de ouvir, de escrever, de usar a língua e outras linguagens para produzir sentidos. No mundo das histórias infantis, há diversos gêneros específicos, dentre eles as histórias de acumulação e repetição, os contos de fadas, fábulas, mitos e lendas, histórias de aventuras e o que se convenciona chamar de histórias reais. Cumulative stories, ou histórias de acumulação e repetição, são histórias com enredo e estrutura discursiva simples, na qual determinadas expressões e frases se repetem à medida em que novas personagens ou novos eventos vão sendo inseridos na história em direção ao seu clímax e desfecho. Muitas dessas histórias são ritmadas e também pertencem ao cancioneiro de cantigas infantis. Exemplos dessas histórias são The Old Lady Who Swallowed the Fly, The Man in the Well, The House That Jack Built. Já as fairy tales, ou contos de fadas, são histórias que apresentam enredos nos quais valores éticos são postos em xeque. O bem e o mal se enfrentam, materializados em personagens específicas: a bruxa, a rainha má, o príncipe encantado, a princesa, a fada madrinha, etc. E cujo enredo gira em torno dos conflitos internos das personagens e da solução dos mesmos. Elementos mágicos, sobrenaturais, estão sempre presentes nesse tipo de história. As fábulas, por sua vez, apresentam como personagens centrais da narrativa animais ou elementos da natureza personificados. No geral, o enredo gira em torno de situações cotidianas, representativas dos modos de vida das culturas nas quais elas estão inseridas, sempre com o objetivo de oferecer algum ensinamento moral ao leitor. Lendas são narrativas de tradição oral, passadas de geração em geração, e que têm por objetivo explicar acontecimentos sobrenaturais, misturando fatos históricos e fantasia. Lendas famosas da cultura britânica, por exemplo, são as histórias do rei Arthur e de sua espada, a Excalibur, e as de Robin Hood. Já os mitos são muito antigos e tentam explicar, por exemplo, fenômenos da natureza ou a origem do mundo. Normalmente associados a determinadas religiões, os mitos usam muitos símbolos, deuses e heróis. As histórias de aventura, por sua vez, giram em torno de personagens que desenvolvem ações com desafios excitantes e perigos que, se não resolvidos ou ultrapassados, podem levar à morte. O protagonista geralmente é corajoso, habilidoso e possui atributos como as de um herói. Já o antagonista, ou vilão, é igualmente inteligente e habilidoso, mas se contrapõe ao herói devido à sua conduta ética e valores morais questionáveis, antagônicos ao do protagonista.
Por fim, as histórias reais são aquelas que representam cenas cotidianas da vida das crianças, nas quais as personagens vivem situações que envolvem uma reflexão sobre valores humanos, sobre o convívio social, as relações humanas, o cuidado com o meio ambiente, entre outras. Para desenvolver contação de histórias em sala de aula, sugerimos algumas estratégias didáticas. Primeiro, no início da aprendizagem, é importante contar histórias simples que envolvam a repetição de estruturas e expressões da língua e que possam se tornar uma grande brincadeira para as crianças, permitindo que elas participem, se quiserem, repetindo essas expressões, contando a história junto com o professor. Nesse sentido, histórias de acumulação, algumas cantigas que tenham um enredo específico, como Old MacDonald, ou outros contos de fadas, são perfeitos para esse trabalho. Segundo, Wright, 1995, sugere que para crianças pequenas ou que estejam no início da aprendizagem da língua inglesa, contar uma história mesclando português e inglês tem um resultado importante, pois garante segurança à criança, que pode ancorar sua interação com a narrativa por meio de uma ferramenta simbólica que já conhece, no caso, a língua portuguesa, sua língua materna, articulada com outras linguagens, a corporal, por exemplo. Terceiro, durante a contação de história, é importante utilizar mímica, linguagem corporal e materiais diversos, ilustrações, flashcards ou objetos que podem adquirir outros significados e funções para representar personagens ou eventos na história, pois tais recursos apoiam o desenvolvimento integral da criança, especialmente a imaginação e a criatividade. Quarto, após a contação de história, deve-se também propor às crianças brincadeiras que retomem o enredo ou as personagens, como um bingo, um jogo da memória, ou ainda uma brincadeira de pátio que permita uma releitura da história. As crianças também podem fazer releituras da história criando objetos, como fantoches, máscaras, que possam servir também como registro da participação da criança na atividade. Para resumir nossa videoaula, é importante destacar que, primeiro, ouvir e contar histórias são práticas comuns a qualquer cultura e, ao permitirem a exploração de diversas linguagens, verbal, corporal, visual, entre outras, constroem conhecimento, transmitem valores e desenvolvem a criatividade, a imaginação e a fantasia, especialmente para crianças. Além disso, potencializam nelas aspectos relevantes para que desenvolvam capacidades e procedimentos de leitura no futuro, o que comumente denominamos comportamento leitor, e, principalmente, o prazer de ler. Segundo, no mundo das histórias infantis, como vimos, há diversos gêneros específicos. Aqui, destacamos as histórias de acumulação e repetição, os contos de fadas, fábulas, mitos e lendas, histórias de aventuras e as histórias reais. Todos esses gêneros devem ser explorados na aula de língua inglesa, uma vez que dão oportunidade para que as crianças participem da história e vivenciem papéis sociais e funções através dos enredos e personagens nelas presentes, explorando situações que lhes permitam fazer relações entre o mundo real e o imaginário ou da fantasia. Terceiro, finalmente, apresentamos também algumas estratégias didáticas para a contação de histórias nas aulas de inglês. Contar a história em inglês
ou, quando necessário, para facilitar a compreensão de algum momento da história, fazer uso do português, usar mímicas, linguagem corporal, utilizar materiais diversos, ilustrações, flashcards, objetos, explorar brincadeiras que permitam uma releitura da história ou propor alguma atividade complementar, como desenhar ou criar fantoches, que sirvam de registro da participação da criança na história.